Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para mim é um privilégio, sempre que chega essa hora, para a nossa conversa. Hoje eu quero meditar em alguns parágrafos da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, associar essa mensagem com a mensagem obra-prima e restauração da árvore noiva. Todas essas mensagens falam da grande obra de redenção que está sendo feita nesse instante pelo poder do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo, como diz em Zacarias, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. A verdadeira igreja, que é escolhida, ordenada para a vida eterna, predestinada, ela está colocada na Bíblia no mistério da árvore noiva. Isaías 65, 22 diz: os dias do meu povo serão como os dias da árvore. E o Salmo 1, que abre o livro de orações e o livro de adoração, de louvor, que é justamente o altar de incenso da igreja, abre com: o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros, e na estação própria ela dá o seu fruto de acordo com a profecia. O profeta, abrindo esse mistério em forma de uma parábola, ele disse que uma árvore bebe água todos os dias. Ela bebe água para sobreviver. Logo ela bebe mais água, ela produz o broto ou o talo. Logo ela produz mais, ela bebe mais água no final do inverno, produz a florada ou a borla na primavera. Logo ela bebe mais água até formar o cacho, e logo ela forma o grão dentro da espiga, mostrando que isso é uma obra poderosa, porque a vida segue subindo o tempo todo. Nada pode parar a vida. Veja, se a semente for plantada, veja, a água a ressuscita e a água dá a ela o crescimento. Eis aqui o segredo disso, disse o Espírito ao profeta. A palavra está na noiva, como estava em Maria. Veja, e o Espírito Santo fez sombra sobre Maria, até que a palavra foi formada no ventre dela. Da mesma forma, a palavra está na noiva, e o Espírito Santo segue regando a palavra, regando a igreja constantemente, até que ela chegue no grão, na perfeição. Veja, a ressurreição, na verdade, é o grão que foi lançado na terra, morreu, mas ressuscitou e voltou a ser grão outra vez. Veja, a igreja está agora sendo aperfeiçoada para trazer a ressurreição da semente que caiu na terra ao longo das eras. Por isso, a ferramenta, veja, Deus é um lapidador e ele usa um método eficaz, que não falha, nunca falhará. É o método de usar sua ferramenta, que é sua palavra. A palavra falada é a semente original. Quando Deus fala uma palavra, dentro daquela palavra está uma lei, uma ordem dada, clara. E a palavra não voltará vazia. Ela cumprirá o propósito para o qual ela foi ordenada. Então disse Paulo, a lei do Espírito de vida que está na palavra. Isso é algo grande, é para trazer fé, é para trazer descanso, é para trazer repouso. Se cada um de nós, diariamente, ler a palavra, meditar nela, adorar, louvar, buscar viver a vida cristã, procurando fazer o bem, vivendo uma vida de santidade, uma vida de piedade, de temor, naturalmente que o fruto será produzido outra vez, porque essa é a profecia.
não pode falhar. Não falhará, porque a vida está na raiz. Veja, ela sobe para o tronco e é a vara que dá o fruto, disse o profeta. A vara somos cada um de nós. Por isso nós temos uma parábola em São João capítulo 15, falando a respeito da árvore. Deus, o agricultor, a seiva é a vida, que é o Espírito Santo. Veja, o tronco, né, aquele que está em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Então, veja, eu sou a videira verdadeira. Veja, a árvore. O meu povo será, os dias do meu povo serão como os dias da árvore. Ali está a parábola, por toda a Bíblia. Ele fala da árvore noiva, do semeador que saiu a semear. Ele fala dos estágios, por isso que a natureza é uma Bíblia aberta. Quando você olha a natureza e Deus te concede a graça de ter os olhos abertos para ver o processo da vida, as estações, os ciclos, como que tudo isso trabalha em harmonia para trazer a vida. Esse mesmo princípio é aplicado à igreja. Veja, por isso disse o profeta, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque Deus me fez ver isso. Aleluias! Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. Por isso que quando cada movimento se organizou, aquele movimento foi cortado. Deus nunca usará uma organização, jamais. Organização é trabalho humano. Você não pode, veja, não pode organizar a obra de Deus. Ela segue livre, veja, ela é uma obra do Espírito, ela é motivada por predestinação, por eleição. Deus tinha atributos em sua mente, veja, e ele então planeja a sua obra redentora. Ele está aplicando nisso sua sabedoria, seus valores, seus princípios, seu caráter, e tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Veja, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. A verdadeira igreja, à medida que cresce, à medida que a luz da palavra vai chegando a ela, ela vai sendo aperfeiçoada. Deus vai tirando, como um agricultor, cada parte disso que não está de acordo com a semente original, cada galho que não está produzindo. Veja, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra falada é a semente original. Então Deus, em sua obra majestosa, em seu trabalho de agricultor, ele vem cuidando de sua árvore noiva, limpando ela, produzindo, para que ela produza o fruto original. Veja, está em mim e eu em vós. Como é que eu posso estar nele? Por eleição. Eu sou batizado no corpo de Cristo, pelo batismo com o Espírito Santo, tomando a minha posição no corpo de acordo com a eleição. Veja, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Veja, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, comentando isso com a mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, usando o método, a ferramenta imutável de sua palavra,
através da qual ele vem formando essa árvore noiva, veja, levantando ela nos seus processos cíclicos. Veja, tivemos o broto na restauração, o talo, com Lutero. Logo a vida viaja, vai até a borla, ou o cacho, ou melhor, a florada. Wesley é uma obra do Espírito. Logo ela cresce, vai até Pentecostes, forma o cacho. Veja, preparando agora para a ressurreição, para trazer Cristo outra vez, para trazer a palavra feita carne, nos dias da vinda do Filho do Homem, a semente. Veja, Deus está em sua obra-prima, produzindo a obra-prima. Veja, e a obra-prima é quando a palavra está manifestada. Então veja, a palavra se faria carne. E quando ela se tornaria carne, na era de Laodiceia, ela seria jogada para fora, expulsa, porque em ordem, na natureza, quando o grão é formado na espiga, a espiga se abre e ela começa a expulsar a semente para fora. Veja, é o que aconteceu com Jesus Cristo, é o que aconteceu com José, com Davi, e é o que aconteceu com o mensageiro de Malaquias 4, foi jogado para fora. Veja, tem que ser jogado para fora. A casca começa a expulsar o grão. Por isso você vai encontrar Apocalipse 3, onde Jesus diz, eis que bato a porta. Se está batendo na porta, porque o grão foi colocado para fora. Eles não podem suportar a vida, não podem suportar a doutrina, não podem suportar a luz. Porque a palavra está retornando, ressurreta, outra vez em forma de grão, como foi no princípio. Então, o profeta, tomando a mensagem Cristo, mistério de Deus revelado, citando Efésios 1, ele diz no parágrafo 184, veja, predestinou. Então diz ele, aí está o mistério. Eu considero o mistério de nossa eleição, de nossa redenção, de nossa salvação, um dos maiores mistérios colocados dentro da Bíblia. De que nós não somos obra de nenhum homem, de nenhuma organização. Nós somos uma obra do Espírito. Que coisa tremenda! Uma obra do Espírito. Nós não estamos apoiados em sabedoria humana, no capricho religioso de algum líder que vai nos guardar até que a gente chegue lá em cima. Não. A verdadeira igreja, ela foi rejeitada, expulsa, ela não é denominada, não vai se denominar, porque ela é uma obra do Espírito. Veja, ele, antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse sobre a terra, veja você, o seu grande mistério, que ele escolheu a noiva, sabendo que Eva cairia, por descrer da palavra, sabendo que ela cairia, mas ele escolheria uma noiva que não cairia, que se manteria firme nessa palavra, independente do que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela. A nós não importa o que falem ou o que deixem de falar a respeito da palavra. Nós cremos na palavra, porque nós somos um pedaço da palavra. A palavra está em nós, como estava em Maria. Veja, eles se mantiveram firmes nesta palavra. Eles são predestinados para permanecerem ali, filhos de adoção por Jesus Cristo. Predestinou a igreja para esta grande e gloriosa posição. Agora veja o seu segredo. Para quê? Para restaurar a Eva caída, visto que ela era uma prefiguração da igreja. E agora notem, assim como Deus abriu o lado de Adão e tirou Eva pela própria carne e sangue dele, e dividiu o espírito dele de masculino e feminino para feminino, e o colocou em Eva, e tomou a costela debaixo do lado dele, e dela fez Eva. Desse modo, Deus fez a mesma coisa, extraindo do lado de Cristo o sangue e a água. E Cristo é a palavra, e tomando a palavra e formando sua igreja. Veja, Eva, veja, de volta para si mesma, novamente redimida pelo sangue que veio do seu corpo.
Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Reflita nisso, descanse. Você é a obra-prima que Deus está trabalhando, usando a sua ferramenta, que é a palavra, para trazer o grão, a vida ressuscitada em seu povo, em seu corpo, em sua igreja. Até a próxima. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.